Shalom, shalom a todos, meus queridos amigos e amigas. Eu sou o Rabino Ventura e essa é a nossa Sinagoga Sem Fronteiras. E agora eu vou conversar com vocês sobre um tema bastante interessante, impactante, misterioso até agora, até esses tempos nos quais nós estamos revelando as informações, as verdadeiras informações a respeito da origem judaica do povo brasileiro, de grande parte do povo brasileiro, que é a demografia. Pois é, já há vários anos eu venho falando para vocês que existe uma quantidade gigantesca de descendentes de judeus no Brasil. E os números são impressionantes. Fala-se entre 20 milhões 40 milhões de descendentes. E talvez até mais. De modo que o Brasil, então, é o país com o maior número de descendentes de judeus no planeta. Uma coisa muito importante, gente, é o seguinte: uma coisa é ser descendente, outra coisa é ser judeu. A condição de judeu, de acordo com a Halahá, com a lei judaica, passa da mãe para os filhos, ok? De qualquer forma, se a pessoa tem origem judaica, ainda que não seja uma matrilinearidade intacta, ela é considerada, de acordo com a tradição judaica, como Zera Israel. Zera Israel é um conceito que significa semente de Israel ou descendentes de Israel. Não são considerados judeus, mas estão conectados na história do nosso povo, estão conectados com o nosso povo através de sua história. Então, sendo assim, o Brasil é o país com o maior número de descendentes de judeus no planeta. Mas como é que a gente pode chegar a um número tão grande, Rabino? Como assim 20 milhões, 40 milhões? Quer dizer que 1/5 do povo brasileiro tem origem judaica? A resposta é sim. Eu acabei de escrever um texto sobre isso, ok? E uma reflexão matemática que vai mostrar na ponta da caneta, com a lógica matemática, como isso não somente é plausível, mas como isso é real. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês o texto. Aqui está. Acabei de escrever para fazer essa live. 40 milhões de descendentes de judeus no Brasil? Então, vamos lá. Imaginemos, então, um casal de judeus que de Portugal chegou ao Brasil no século XVI, lá pelos 1500 e tantos, na condição de cristãos novos. Como vocês já devem saber, todos os judeus de Portugal, em 1496, foram convertidos à força ao catolicismo, ok? E depois disso, eles foram chamados de cristãos novos. Vamos tomar como um de inúmeros exemplos o casal Branca Dias e Diogo Fernandes Santiago, famosos criptojudeus que, vindo de Portugal no século XVI, a região de Pernambuco, deixou uma quantidade enorme de descendentes e foi perseguido pela Inquisição. Ok? Esse é um dos casais mais famosos de judeus que chegaram lá atrás, no início da colonização. Inclusive, Branca Dias, ela é um ícone bastante importante, vocês podem pesquisar no Google, da cultura nordestina. Foi a primeira mulher que educou meninas, que fez uma escola para meninas, e dizem que ela ensinava, vejam só, alfabetização em hebraico. Estamos falando de Pernambuco do século XVI. Imaginemos agora que este casal tivesse tido 3 filhos, é hipotético, ok? E que cada um dos filhos, netos, bisnetos e assim por diante, também tivesse gerado 3 filhos. Número bastante modesto para os tempos passados. A gente sabe que antigamente as pessoas tinham 5 filhos, 7 filhos, 8 filhos, mas eu resolvi economizar o número
para ser bastante conservador e não assustar vocês. Agora eu pergunto, seguindo esta progressão, quantos descendentes do casal Branca Dias e Diogo Fernandes Santiago teria nos dias de hoje, passadas 15 gerações? Ou seja, se cada uma dessas 15 gerações tivesse também 3 filhos. Se preparem. A resposta que obtemos, elevando o 3 filhos, a 15ª potência, que significa 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 15 vezes, é a de 14 milhões de um casal só. 14.348.907 descendentes. Absurdo esse número? Pois é. Esse seria o número se essa fosse a progressão real. Mas vamos com calma. Obviamente, este número total hipotético não é real. Porque se esse fosse o número de descendentes de um casal, qual seria o número de descendentes de 1.000 casais? De 10.000 casais que chegaram aqui? A gente teria quadrilhões de pessoas no Brasil, não é verdade? Então, como é que se explica isso? Então, vamos lá. Obviamente, este número total hipotético não é real. Não é real. Pois, principalmente nas gerações mais antigas, os casamentos entre primos de vários graus, primo irmão, ou como diz no Nordeste, primo legítimo, primo de 3º grau, 4º grau, que tem os mesmos bisavós, trisavós, era muito comum. Era a regra e não a exceção. E por que isso, Rabino? Vou explicar por quê. Porque antigamente você não tinha tantas famílias aqui no Brasil, ok? Você tinha poucas famílias e algumas delas só casavam entre si, alguns grupos de famílias, por vários motivos. Um dos motivos é que as famílias de origem judaica, muitas vezes, casavam entre si porque queriam preservar a origem e a fé. E eles precisavam também de pessoas de confiança para preservarem a fé, porque a gente vivia em um momento onde havia muita denúncia e acusação contra os judeus. O outro motivo é que outras famílias de cristãos velhos que não tinham origem judaica não queriam, muitas vezes, se casar com essas famílias dos judeus. Por quê? Por discriminação e também por terem medo de depois serem perseguidos. E primeiro motivo que eu falei talvez seja o mais importante. Não haviam tantas famílias assim, ok? Bom, o que faz com que a operação de 3 elevado à 15ª potência não seja exata? Porque muitos daqueles descendentes, eles eram primos entre si e, portanto, eles repetiam várias vezes várias daquelas primeiras linhagens, ok? Então, o número total de descendentes daquele casal não pode ser 14 milhões. De qualquer modo, atenção, a reflexão matemática acima serve para demonstrar como o número de 20 ou 40 milhões de descendentes de judeus não é nada absurdo. Principalmente se levarmos em conta que uma boa parte dos primeiros colonizadores portugueses era composta de milhares de judeus fugindo da intolerância religiosa de Portugal, que tempos depois chegaria também no Brasil. Ok? Então, o que a gente precisa fazer? Obviamente, a gente precisa dar os descontos em relação a essa progressão geométrica, porque muitos daqueles descendentes casavam entre si. Então, obviamente, não tem aquele casal 14 milhões, mas com certeza absoluta, várias centenas de milhares de brasileiros, centenas de milhares, têm alguma origem naquele casal. Agora, multiplica um casal por 1.000 casais que chegaram aqui. Ou também por judeus que acabaram se casando com indígenas, que acabaram se casando com negros, com cristãos velhos, que também foi um número muito grande, e aí facilmente a gente vai chegar no número de 20 milhões de descendentes, 40 milhões de descendentes. E é justamente por isso que há muitos anos
a gente vem falando, nós no projeto Sinagoga Sem Fronteiras, que nós vivemos no país que tem o maior número de descendentes de judeus no planeta. Eu ressalto, descendentes, porque pela lei judaica, pela Halahá, para que uma pessoa seja considerada judia, ela tem que ser filho ou filha de mãe judia ou ter uma matrilinearidade intacta. A minha mãe não sabia que era judia, mas a mãe dela era, então você é judeu. A minha mãe, e nem a minha avó, e nem a minha bisavó sabiam que eram judias. Mas a minha tataravó, pela linhagem materna intacta, era judia. Então você é judeu. Essa é a lei judaica. Ah, não, mas eu não me considero judeu. Ok, mas pela lei judaica, você é judeu, você é judia. Ok? Agora, o que acontece? As pessoas que não têm essa linhagem materna, ainda que não sejam judias, pela literatura rabínica judaica, existe uma definição que as considera Zera Israel. O que significa Zera Israel? Descendentes de Israel. A palavra Zera, ao pé da letra, significa semente. Ok? E então essas pessoas têm uma ligação, e vai de cada pessoa como é que ela vai desenvolver essa conexão, se é do ponto de vista apenas cultural, se é somente uma questão de curiosidade a respeito das próprias origens, se isso vai levar as pessoas a um desejo de conhecer melhor o judaísmo e vivenciar o judaísmo, aí fica, obviamente, a cargo de cada um, ok? Então, para concluir, a quantidade grande de judeus entre os portugueses que chegaram aqui, fugindo da intolerância religiosa de Portugal, que acabou chegando no Brasil também, através dos visitadores da Inquisição, se somando a 5 séculos, a cerca de 15 gerações, faz com que o número de 20 e 40 milhões seja bastante plausível e compreensível em relação à ascendência judaica do povo brasileiro. Ok? Se você quiser saber mais, venha conhecer o nosso site sinagogasemfronteiras.com.br, principalmente na seção História Judaica do Brasil. E lembrando que daqui a poucos dias, no dia 31 de março, nós estaremos comemorando os 200 anos do final da Inquisição. Essa instituição cruel, essa instituição ditatorial que fez com que dezenas de milhões de pessoas chegassem até os nossos dias sem terem direito à informação de que elas também são descendentes do povo de Israel, são descendentes de Abraão, Isaac, Jacó. Seus antepassados, os antepassados de dezenas de milhões de brasileiros, foram escravizados no Egito, e a gente está comemorando, se Deus quiser, amanhã à noite, a gente começa a comemoração do Pêssar, do êxodo do povo de Israel do Egito, a famosa história de Moisés, seguida do recebimento das tábuas da lei, onde estavam presentes os antepassados de dezenas de milhões de brasileiros. E nós, a Sinagoga Sem Fronteiras, fazendo justiça histórica, tomamos sobre nós a missão de difundirmos, de divulgarmos e de revelarmos a verdade a respeito das raízes judaicas do povo brasileiro. E se você tinha alguma dúvida ainda em relação à magnitude desses números, se você achava esses números absurdos, agora você compreende como a gente pode até mesmo estar sendo um tanto quanto conservadores. Com certeza absoluta, é uma questão matemática, aritmética, dezenas de milhões de brasileiros, talvez 1/5 do nosso país ou mais, tem alguma origem judaica. Eu deixo aqui um grande abraço para vocês. Deixem o seu comentário. Se você ainda não segue o nosso canal, siga o nosso canal Sinagoga Sem Fronteiras. Clica no sininho para ativar as notificações, para você receber as novidades, que a gente vai continuar falando muito nesse ano, o ano dos 200 anos do final da Inquisição, a respeito das origens judaicas do povo brasileiro. Tá bom? Deixe o seu like também e compartilhe. Um grande abraço para vocês e que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Shalom.